Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, a palavra que cura, que salva, que perdoa, que edifica e que nos coloca de pé. Jesus venceu. E como ele venceu? Ele venceu com a palavra. Quando tentado, ele disse: está escrito. Amém? Meus irmãos, nós vamos começar a leitura da Bíblia, mas vai ser uma leitura mais tranquila. Com a graça de Deus falo isso. Lemos a Bíblia para a honra e glória do Senhor. Claro que a gente já vem estudando a Bíblia desde quando se converteu, desde quando nós tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Porque quando um homem e uma mulher têm um verdadeiro encontro com Jesus, grandes transformações acontecem. Então, graças a Deus, eu li a Bíblia 2 vezes, mas eu li uma vez em 100 dias e a outra em 100 dias. Eu li a Bíblia em 2 vezes, eu li a Bíblia 2 vezes. Amém? E as 2 vezes que eu li, foi um projeto de 100 dias, lendo a Bíblia em 100 dias. Então, eu li a Bíblia já 2 vezes. Amém? Eu gostaria de começar a ler a Bíblia, mas vai ser uma leitura mais tranquila, dependendo do dia, ler 1 capítulo, 2, 3, mas eu queria compartilhar este momento de leitura com vocês, tá bom? Vai ser uma leitura aleatória, a gente vai ler o Novo, o Antigo Testamento, ok? Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, este projeto de ler a Bíblia, meu Pai. Cada dia ler 1 ou 2 ou 3 ou 4 capítulos, meu Pai, mas ler a Bíblia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá graça e nos dá força. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos dê graça. Gênesis, capítulo de número 1. Vamos ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cujo semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que Deus criou foi bom. Tudo que Deus criou foi perfeito. Que lindo isso, né? Olha só. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Estejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas
Um ponto aqui, lembrei de José, né? Quando José teve aquele sonho com o sol, com a lua, né? Com as estrelas que se inclinavam ali diante dele. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto, e disse Deus: produzam as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias. Olha só, eu vou repetir. E Deus criou as grandes baleias. Deus, quando fala criou, ele cria do nada. É o Bara, o Deus Bara. E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Capítulo 1, versículo 26. Olha que lindo aqui. Aqui nós podemos ver aqui já a terceira pessoa da Trindade também ativo na criação do homem também. Olha só. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Capítulo 2. E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus descansou aqui, descansou no sétimo dia. Deixando bem claro hoje, que é claro, respeitando as demais religiões, nós cristãos hoje, porque vivemos na dispensação da graça, não guardamos mais o sábado, porque era na dispensação da lei. E Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. O nosso descanso não está em um dia da semana, não. O nosso descanso está numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou repetir. O nosso descanso está em Jesus, está numa pessoa. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 3, 2, 3. Amém? Capítulo 2, versículo de número 3 agora. Vamos entrar agora no segundo capítulo de Gênesis.
capítulo 1, versículo 1, fala que, né, Deus descansou. Olha só. Vamos lá. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Versículo 7. Olha, aqui nós podemos ver a origem do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Eu vou repetir. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então, quer dizer, Deus planta um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Olha só que interessante. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Era um rio, mas se tornava em 4 braços. O nome do primeiro, Pison. Este é o que rodeia toda a terra, e Avilá, onde há ouro. E outro dessa forma, é bom. E Pison. Este é o que rodeia toda a terra, de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bédelio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. E Eufrates significa água boa. Bem? Eufrates significa água boa. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Ó, colocou o homem, quer dizer, no Éden, tinha o Éden. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, né? Já deu ali responsabilidades. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então ele tinha a responsabilidade de guardar ali o jardim. Tanto que ele já tinha ali, Deus criou o homem ali, ele tinha que ser um bom administrador, vamos dizer assim. Ele ia ter que administrar ali a natureza, correto? Porque Deus mesmo deu autonomia, autoridade para Adão. No capítulo 1, só para a gente não perder, deixa eu ver onde eu parei aqui. Parei no versículo 15. Bora. Quando Deus fala para Adão, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, e Deus o abençoou e disse: multiplicai-vos, frutificai. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Olha só. Então, Adão era o mordomo da criação. Ele teria que administrar a criação. Tanto que Deus falou: dominai, né? Dominai sobre os peixes, dominai. Então Adão tinha essa responsabilidade de dominar sobre os peixes, de ser um administrador da criação, mordomo da criação. Ok? Um mordomo da criação. É interessante, eu aprendi algo aqui, que é fazendo uma conjectura, mas
a gente tem base bíblica para isso, nós podemos ver, às vezes a gente vê que Deus ele não depende de nós. Deus ele não depende de nós para nada. E nós que dependemos dele. Deus não depende de nada e faz com que todos, principalmente o universo, dependa dele. Nós também dependemos dele. Então, nós podemos ver que o homem foi criado no 6º dia. Deus criou todo o primeiro dia. Deus, ele cria, olha que interessante, no capítulo de número 1, então Deus não precisa da gente, não. No capítulo 1 Deus cria a luz, o homem nem existia. No capítulo 2 o firmamento, o homem nem existia. No capítulo 3 a terra seca, o homem nem existia. No capítulo 4 os luzeiros, o homem nem existia. E no capítulo 5 os peixes e as aves, e o homem nem existia. Então Deus não depende da gente para nada, amém? Mas pela tua graça e misericórdia, Ele nos dá este privilégio de fazer a sua obra. Então, de fazer a sua obra. E através de nós, Deus, ele nos dá essa graça, através de nós, realizarmos a sua obra. Então Deus não precisa de ninguém, amém? Vamos lá. Mas ele conta conosco para cumprir o ide do Senhor. (2:15), né? Paramos aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerá livremente. Olha só, de toda a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então nós podemos ver aqui, Deus, ele nos dotou, ele criou o homem dotado com o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade, é o direito, essa liberdade que Deus nos dá de escolher entre o bem e o mal. Isso se chama livre-arbítrio. Amém? Então, livre-arbítrio, isso é escolha pessoal. Nós podemos fazer escolhas. Deus nos dotou, nos capacitou para fazer escolhas. Deus deu alternativa de escolha. Quer dizer, o que é livre-arbítrio? É alternativa de escolha. Amém? Alternativa de escolha. Mas Deus mostrou ali para Adão: de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. Vamos lá. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, tudo que Deus criou foi bom. Quando criou o homem, falou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Foi Adão que colocou o nome nos animais.
E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão, olha agora, e disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos. Esta é agora ossos dos meus ossos. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos. Ossos dos meus ossos, ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, no capítulo 2, nós podemos ver o estado perfeito. O homem foi criado perfeito, a mulher foi criada perfeita, a natureza, o estado da criação, tudo perfeito, porque tudo que Deus criou foi bom, ok? Isso no capítulo 2, né? 1 e 2 aqui, nós podemos já ver isso aqui. Amém? Agora no capítulo 3. Agora no capítulo 3 as coisas já começam a mudar. Porque agora no capítulo 3 o pecado no Éden. O pecado ele entra na terra. O homem foi dotado de livre-arbítrio. Né? Alternativa de fazer escolhas. Como nós vimos, né? Deus deu essa alternativa de fazer escolhas. Mas, é claro, cada um é responsável por suas escolhas, por suas atitudes. Ezequiel vai comentar sobre isso lá na frente, Ezequiel capítulo 18, que a responsabilidade ela é pessoal. Então, no capítulo 3 agora, nós vamos ver aqui as consequências da queda. E a queda trouxe problemas psicológicos, trouxe problemas, né, no relacionamento interrompido com Deus e uma natureza pecaminosa. Olha as consequências da queda. Problemas psicológicos trouxe para o ser humano, problemas na natureza, uma natureza também pecaminosa. E um meio, eu coloquei aqui, a sujeição física em meio ambiente hostil, e a separação e a punição eterna do homem. Olha só, é claro que Cristo veio, satisfez a justiça de Deus, e quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus é livre dessa condenação, dessa punição eterna, porque o pecado trouxe essa condenação eterna. O pecado trouxe essa separação, porque morte significa separação. Mas, por meio de Cristo, da semente da mulher, Deus trouxe a vida. Deus trouxe a vida eterna através de Cristo. Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância, vida eterna. Amém? Mas vamos lá agora. Capítulo 3. Então, para a gente ter uma noção, 1, 2, tudo que Deus criou foi bom, perfeito. Deus criou o homem no 6º dia. Então, agora, no capítulo 3, vamos lá. E pecado significa errar o alvo. Então, no capítulo 3, vai entrar agora, a gente vai ver, entrou o pecado no mundo por causa do pecado da mulher e do homem, porque Deus, quer dizer, existia a possibilidade de Adão pecar?
Claro que existia, tanto que ele pecou, né? Isso se chama livre-arbítrio. Deus não criou um robô, não. Deus criou um homem, uma mulher, mas Deus deseja que nós venhamos adorá-lo espontaneamente, voluntariamente, não por obrigatoriedade, não, mas que reconheçamos eles por amor, adorar a Deus por amor, porque Ele é nosso Criador, Ele é nosso Redentor, Ele é nosso Salvador. Amém? Então agora no capítulo 3, entra o pecado no mundo. E pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Adão errou o alvo, Adão errou o objetivo. E por errar o objetivo, errar o alvo e desobedecer a palavra de Deus, trouxe esses problemas, a morte, o pecado, uma natureza pecaminosa nós temos. Vamos ver aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente: é assim que Deus disse? Olha só. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, escondi-me. Escondi-me. Então nós podemos ver já que o pecado trouxe esse sentimento de medo. Olha só, Adão agora está com sentimento de medo. Quer dizer, eu temi, porque estava nu e escondi-me. Então olha, já Adão, do capítulo 2, nós podemos ver, não tinha esse sentimento, né? Sentimento de medo. Esses sentimentos negativos que nós temos, esses sentimentos, porque nós somos espírito, alma e corpo, mas alguns sentimentos também que nós precisamos lutar a cada dia são consequências do pecado, da queda do homem. Por isso que Filipenses vai dizer que nós temos que pensar tudo que é limpo, tudo que é puro. Se há o que pensar, pensar nisto. Então nós temos que manter a nossa mente cativa a Cristo e pensar em tudo que é puro, que é limpo. Amém? Filipenses vai dizer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui só. Filipenses. Chamada a Carta da Alegria, que Paulo se encontrava privado de sua liberdade, mas mesmo assim ele fala sobre a alegria de viver por Cristo. Vamos ver se eu consigo achar. Aqui. Fala, se alguma coisa pensai nisso. Tudo que é puro, tudo que é honesto. Achei, ó.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Então agora nós precisamos pensar, né, por nós termos esses sentimentos negativos, sentimentos de medo, que são sentimentos que veio por causa da queda, nós precisamos manter a nossa mente em Cristo, né? Pensar em tudo que é puro, que é honesto. A paz do Senhor Jesus. Irmã Rose, Deus abençoe. Amém? Nós estamos aqui lendo a Bíblia. Nós estamos no capítulo 3 de Gênesis. É uma leitura tranquila. Nós estamos lendo, fazendo alguns comentários, mas é bênção. Como eu tinha falado, nós lemos com a graça de Deus, a gente leu a Bíblia toda em 100 dias, mas foi bem puxado. Então a gente está lendo a Bíblia de uma forma tranquila, amém? E a gente vai comentando, fazendo alguns comentários, e Deus vai dando graça, porque, que nem eu comentei agora num vídeo que eu gravei, que a palavra, precisamos ler, se alimentar da palavra, porque Jesus venceu as tentações, os desafios e os obstáculos da vida pela palavra, quando ele disse: está escrito, está escrito. Então, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, para mim e para a sua vida. Então, quem deseja ouvir a voz de Deus é só ler a Bíblia, como nós estamos fazendo, porque somos carentes e desejamos ouvir a voz de Deus. Amém? Então Paulo vai dizer que nós temos que pensar em tudo que é puro, tudo que é honesto, manter a nossa mente ligada com Cristo. Amém? Então, a gente pode ver, me chamou a atenção aqui, que Adão, do capítulo 2, ele não tinha sentimento de medo. Nós podemos ver que quando ele cai por causa do pecado, entrou esse sentimento. Adão estava com medo. E quando Deus ali, que a Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia falar com Adão, olha só: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Então Adão tinha uma comunhão com Deus. Deus vinha na viração do dia. Mas a Bíblia fala agora que quando Deus vem, Adão estava com medo. Olha o sentimento de medo, já por causa do pecado. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Que é o livre-arbítrio. Deus falou para Adão, Adão, de toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer, porque se você comer, você vai morrer. E morte significa separação, né? Separação. Morte física é separação, quando a alma separa do corpo. Mas morte também, num contexto espiritual, é separação. Quando o homem ou uma mulher está separado, não tem vida com Deus, não está com comunhão com Deus, está separado, ele ou ela está morto espiritualmente. Então morte significa separação. E por causa do pecado, houve esse rompimento. Por causa do pecado, houve um rompimento desta comunhão que Adão tinha com Deus. Então houve essa lacuna agora, por causa do pecado. Mas então Deus vem agora e chama a atenção de Adão. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? É o que a gente falou, livre-arbítrio. Deus nos criou dotados de livre-arbítrio. É a alternativa de escolher, de fazer escolhas. Deus nos deu essa capacidade, esse direito de fazer escolhas. E Adão escolheu pecar. E por causa do pecado, e o pecado trouxe muitos males, as consequências da queda, da morte, porque tudo que Deus criou foi bom. Deus não é o autor do mal. Então disse Deus à mulher: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente aqui, né, que é o diabo ali, possa ser alguns estudiosos falam que foi a primeira possessão demoníaca, vamos dizer assim, porque a serpente falou, com certeza, ou foi uma possessão, ou o diabo ali manipulou a serpente, mas provavelmente uma possessão, alguns estudiosos falam. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui esse versículo é chamado de proto-evangelho, porque é a primeira promessa, né? É a primeira promessa em relação a um Salvador, que é Cristo, que da semente da mulher, da prole da mulher, viria um, né? Que nos traria de volta essa comunhão com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos lá. E a mulher, olha a consequência agora. Olha a sentença aqui, as consequências. Porque Deus não foi pego de surpresa. O diabo achou que pegou Deus de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. Porque a Bíblia vai dizer... Por que Deus não é pego de surpresa? Porque lá em Apocalipse 13:8 fala que Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, sabendo como ia errar, sabendo como ia pecar, sabendo como ia desobedecer, Deus já preparou uma provisão, que é o Cordeiro de Deus, para trazer o homem de volta, para reconciliar o homem com Deus através da cruz. Amém? Olha só. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Multiplicarei grandemente a tua dor. Deixa eu colocar um fundo aqui. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, olha só. E o teu desejo para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos, olha só, espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Aqui a gente pode ver, né, a deteriorização do corpo. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, ali, com uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então a gente pode ver a degradação humana aqui. Glória a Deus. Vou marcar aqui. Então paramos.
no capítulo de número 4. Vou até marcar aqui. Então depois a gente continua a leitura. Amém? Esse programa aí para ler a Bíblia também. Olha para você ver como tem tempo de ler a Bíblia. Já lemos 3 capítulos aqui, ó. Isso que fizemos alguns comentários também. Que a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, então depois a gente continua no capítulo 4. Amém? Agora nós vamos ler Mateus. Tem tanta fita na minha Bíblia aqui. Mateus, vamos lá. Mateus, vem comigo na palavra que cura, palavra que salva, que edifica e que nos coloca de pé. Vamos lá. É interessante, nós vamos ler Mateus agora, mas de Malaquias a Mateus tem um período que nós chamamos de período interbíblico, que foi de 400 anos, né? Não, é claro que Deus estava trabalhando no anonimato, mas 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Eu marquei algo aqui muito interessante, a Bíblia aqui é toda marcada. Olha só. Interessante. No reino de Deus, o projeto de Deus, nós lemos Gênesis, né? Então a gente está fazendo essa leitura, uma leitura alternada, né? Alternada, a palavra certa. Olha aqui. Que lindo isso. Adão, ele foi o administrador teocrático no Éden. Então Adão era o administrador. Adão, sendo um administrador teocrático, quando ele peca, ele deixa uma conta aberta. Depois Deus tentando restaurar, né, o homem, a comunhão, este reino, através de Abraão. Aqui, através de Abraão vai vir um povo. Mas isso vai acontecer e consolidar depois do povo sair do Egito. Deus leva Moisés no Monte Sinai, que a gente pode ver lá no capítulo 19, e Deus fala no capítulo 19 que o povo vai ser um reino sacerdotal, nação santa, o povo escolhido. Então, Deus quer que as 12 tribos sejam um reino sacerdotal, uma nação santa. E para isso Deus vai ensinar este povo através de sacrifícios, adoração no tabernáculo. Deus vai ensinar o povo através das peças dentro do tabernáculo, o povo a ser santo e consagrado a Deus. Não era só a tribo de Levi, propósito de Deus, né, de uma nação, de um povo sacerdotal, não era só a tribo de Levi. O plano original de Deus eram as 12 tribos. Seria um reino sacerdotal. E todas as nações em volta de Israel iriam conhecer o Deus de Israel. Através dos sacerdotes que seriam as 12 tribos. Amém? Então, mas depois nós podemos ver, né, Davi reinou 40 anos, provavelmente Davi, né, a monarquia. Davi
Não, Saul, depois Davi, depois Salomão. Nós sabemos que após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Mas depois nós temos o reino é dividido com Roboão, a divisão do reino. Reino do norte e reino do sul. O reino do norte, nós podemos ver no reino do norte, reis pervertidos, imoralidade, idolatria. E eles são levados, o reino do norte, eles são levados cativos pela Síria no ano 722 a.C. E 136 anos depois é a vez do reino do sul, Judá, ir ao cativeiro babilônico. Há uma invasão por 3 vezes, mas é no ano 586 que o templo é completamente destruído. E segundo Jeremias, ele profetizou uma profecia, o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos. Mas quando se completa os 70 anos de cativeiro, 70 anos, quando o povo volta, nós podemos ver, o povo volta também, o templo é reconstruído com Zorobabel, depois o povo é restaurado com Esdras, e com Neemias o muro é reconstruído. Então, e depois, chegamos em Malaquias, depois vem os 400 anos de silêncio, de silêncio profético. Aí depois que nós vamos ler Mateus agora, nós podemos ver Mateus, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aparece um profeta, Marcos vai dizer, que andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro, e um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Olha só, e pregando, depois de 400 anos de silêncio, ele aparece, vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor de seus lombos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Lembra? A semente da mulher que Jesus prometeu lá no Éden, quando Adão pecou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus disse, o tempo está cumprido. Que tempo que é esse? O tempo da promessa de Gênesis 3,15, que Deus prometeu lá no Éden, está cumprido. Que Jesus, a semente nascido de mulher, olha só, veio na plenitude dos tempos. Detalhe, depois de 70 anos aqui, voltando um pouquinho, Ciro, o rei Medo-Pérsia, ele carimba o edito, porque há 200 anos antes de ele nascer, o profeta Isaías disse, 45, olha só, que ele ia libertar o povo de Israel. E ele deu os materiais para o povo voltar e reedificar o templo. Mas enfim, é isso. Então, quer dizer, 400 anos depois de Malaquias, 400 anos de silêncio, aparece João Batista, vestidos de pele de camelo, com cinto de couro em redor dos seus lombos, comendo gafanhoto e mel silvestre, pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pregando que ele não era digno de desatar as sandálias das suas alparcas, porque ele batizava com água, mas aquele, Jesus, que é mais poderoso do que eu, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, Mateus, eu até comentei também, eu gravei uma live, que Mateus, vou colocar um fundinho aqui, glória a Deus. Mateus, o evangelho do rei. Marcos, o evangelho do servo. Lucas, o evangelho do filho do homem, o homem perfeito. João, o evangelho do filho de Deus, o verbo, o Deus que se fez carne, Jesus é Deus. E Atos,
o evangelho do Espírito Santo. Para Mateus, Jesus é rei. Para Marcos, Jesus é servo. Para Lucas, Jesus é o homem perfeito. E para João, é o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Mateus, então apresenta Jesus como rei, o verdadeiro rei de Israel. Tanto que na sua coxa e nos seus vestidos está escrito em Apocalipse: ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Vamos ver? Então vai ser uma leitura assim, uma leitura, né, fazendo comentários, lendo alguns versículos. Apocalipse 19. Então, para Mateus, Jesus é o rei de Israel. E para nós, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Qual nome? Rei dos Reis. Eu vou repetir. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Mateus, ele apresenta Jesus como Messias prometido, o verdadeiro rei de Israel. Né? Amém? É interessante que a palavra evangelho, ou no grego o G tem som de que? Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Significa isso. Evangelho. Boas novas, boas notícias. Eu até marquei aqui, interessante um comentário. Ó, havia muitos judeus com o nome de Jesus. Havia muitos judeus com o nome de Jesus, que significa também Josué, né? Por isso ele seria conhecido como Jesus de Nazaré. Então, havia muitos judeus com o nome de Jesus. Por isso que ele é chamado, não, Jesus de Nazaré. E seus seguidores seriam chamados de nazarenos. Interessante. Então Mateus, ele apresenta o evangelho, ele já começa com a genealogia de Cristo, que vai até Abraão. A genealogia de Mateus vai até Abraão. Olha que interessante. E a de Lucas vai até Adão. Por quê? O propósito, claro que o evangelho é para todos, mas o propósito específico de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus é o rei de Israel, que ele é o Messias prometido. Então ele traz a genealogia até Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó veio as 12 tribos, de Judá. Então, esse é o propósito de Mateus, mostrar que que legalmente Jesus tem direito ao trono de Davi, ao reino eterno, que foi prometido lá por Natã. Então, que ele é o Messias, que Cristo é o Messias prometido. Então, ele traz essa genealogia para mostrar que Jesus se fez carne. Olha só, vamos lá. E na genealogia, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá
gerou de Tamar a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E a Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou Eliázer, Eliázer gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, Cristo é obra de graça do Espírito Santo de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que quando a gente estuda cristologia, a gente fala da impecabilidade de Cristo. Impecável, nunca pecou. Né? A Bíblia fala que em tudo ele era como nós, semelhante a nós, não idêntico. Cristo foi semelhante a nós, não idêntico, porque nós estamos numa natureza pecaminosa, a nossa natureza é pecaminosa, de Cristo não, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Era o anjo falando para José: José, Maria é só a hospedeira. Ela é só a hospedeira. Mas olha só uma intervenção divina. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e ele porá o nome... Ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. E essa palavra se cumprisse em Mateus provavelmente aparece 13 vezes, para que se cumprisse, para fazer ele se reportando ao Antigo Testamento, para que se cumprisse, para mostrar que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberás e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então paramos aqui no capítulo 2, amém?
Bom, né? Então nós lemos 4 capítulos já. Fizemos algum comentário. Amém? E mais uma coisa, olha que interessante. No 1,18 que nós lemos aqui, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntasse, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é ele que prepara o ambiente para a chegada do Messias. Eu vou repetir. O Espírito Santo prepara o ambiente, preparou o ambiente para Jesus não ser contaminado com o pecado de Adão. Ele nasceu sem pecado, e morreu pelos nossos pecados. Eu vou repetir. Depois acho que eu vou até gravar um vídeo curto sobre isso daí, né? Então, o Espírito Santo preparou o ambiente no ventre de Maria para que Jesus não fosse contaminado com o pecado de Adão. E ele nasceu sem pecado e morreu por causa dos nossos pecados. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã nós estaremos aqui de novo, se Deus permitir. Nós vamos continuar a nossa leitura do capítulo 2 em diante. Amém? Então nós lemos hoje já. Deixa marcadinho aqui, se você quiser acompanhar comigo. Chame mais pessoas. Esse momento devocional. Então nós lemos aqui hoje, começamos hoje, dia 23/9, vou até marcar aqui, hoje é dia 23/9 de 2022, então vai ser uma leitura, claro, sem pressa. Nós já lemos Gênesis, né? Aí, Gênesis do 1 ao 3, nós lemos, certo? E Mateus, nós lemos todo o capítulo 1. Então, leitura já concluída. Ok, deixei aqui marcadinho. Então, nós acabamos de ler 4 capítulos. Tá bom? Gênesis 1, 2 e 3. E Mateus. Mas é interessante isso. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Quero agradecer a Deus por este momento, por essa oportunidade, por esta plataforma, por me conceder graça para que eu pudesse estar aqui lendo a palavra, fazendo alguns comentários, ainda que tenho muito que aprender. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Continua nos dando graça e força, meu Pai, para continuar esse projeto de leitura, projeto de comentários, meu Pai. Em nome de Jesus, me dá graça, me dá força, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde.